Nós temos muitos heróis e ídolos que nos inspiram por conta da sua obra. O mundo da arte, sua quase gama infinita de artistas, influenciou o mundo através da sétima arte, do teatro e, aqui no caso deste canal, através da música. Porém, muitos desses artistas, cantores e cantoras, enfim, músicos, se vão, e muito cedo, deixando um clima de e se os caras estivessem vivos até hoje, como é que será que eles estariam? Infelizmente, muitos nos deixaram muito cedo, inclusive no auge da sua carreira. E no vídeo de hoje nós vamos falar justamente desses músicos que nos deixaram cedo demais. Falar em nostalgianos e nostalgianas, essa é a hora em que vocês pegam lá a caneta e o papel para anotar uma indicação boa de banda. Então, como era antigamente, já prepara aí o negócio para vocês anotarem. Mais um projeto desta nova geração aí de Synthwave, dessa galera que tem os anos 80 no sangue, cara. Então ouçam mais. Gostaram? É só procurar por aí na internet, nas plataformas, esquemão de sempre aí, beleza? Ouça e depois me dá um feedback aí do que vocês acharam, faz o comentário aqui embaixo. E vamos pro vídeo. Se você acha que foi só lá na Terra da Rainha que os caras produziram uns sintetizadores pesados, vocês acharam errado. Porque até a Itália produziu uns loucos por aí. E um dos maiores deles aí foi o Baltimora, lembra? Sim, eu sei que de nome assim, de primeira você não lembra, mas você lembra do hit Tarzan Boy. Putz, não lembrou ainda? Então escuta a moda aí. Baltimora é aquele clássico de muitos dos anos 80. Eles lançaram uma single, o negócio explodiu, o disco ganhou uma certificação de ouro no Canadá, mas depois não rendeu mais nada. Os caras até lançaram mais 3 discos, porém nem você sabia disso. Só o ouvinte que de fato é super fã. Apesar de tanto o disco de estreia e os demais outros terem coisas bem interessantes, infelizmente o que emplacou mesmo os caboclo foi a Tarzan Boy e depois não rolou mais nada. A banda então foi pro saco e pra piorar, o frontman Jimmy McShane foi diagnosticado com AIDS em 94. Quando ele descobriu que estava com a maldita doença, o vocalista estava morando em Milão. Logo na sequência ele voltou para sua terra, a Irlanda, e poucos meses depois acabou falecendo. O cara tinha apenas 37 anos e deixou um legado artístico, infelizmente conhecido por poucos. Uma baita banda que só teve destaque por uma single, bem triste isso. Mas você conhecia e gostava dos outros discos do Baltimora? Comenta aqui embaixo. Um dos monstros do rock foi o Queen, e por incrível que pareça, muitas bandas de heavy metal só existem hoje porque vários dos seus músicos aí pelo mundo ouviram e conheceram o Queen lá quando era moleque. Isso inspirou os caras a tocar e a montarem as bandas que hoje nós gostamos. O Queen foi, assim como muitas bandas da sua época, uma metralhadora de riffs e hits geniais. Naquela época, durante os anos 70 e os 80, a banda estava no seu auge, lançando discos que hoje são aclamados por diferentes gerações. E o Fred, bem, era um vocalista raiz, fumava e gostava de uns Beat Night e mesmo assim cantava que nem um Pavarotti do rock and roll. Oh, hurry back, hurry back. Infelizmente ele também contraiu o HIV e até iniciou o tratamento. Mas em meados de 91 ele começou a sentir que o negócio já não estava dando resultado e que ele estava prestes de chegar ao fim. E aí desistiu de continuar com o tratamento. Digamos que ele aceitou de bom grado o seu fim e enfrentou o inevitável. Além de aceitar seu destino, ele também veio a público dizer que estava doente e não queria que as pessoas achassem, após a sua morte, que ele tinha vergonha da própria condição. Infelizmente, em novembro de 91, Fred nos deixa por complicações com a doença, mas o seu legado continua vivo. Quando ele faleceu, ele estava com 45 anos.
Eu sorteio um vídeo sobre a história do Joy Division. Se você não assistiu ainda, dá uma clicada no cardzinho aqui em cima e assista. Como uma das bandas mais importantes do post-punk, o Joy começou como uma banda punk qualquer, mas aí no decorrer da sua história foi mudando o som e mudou o destino da sua carreira. Eis uma banda de pouco tempo de sucesso que conseguiu impactar o cenário da sua época. No front, Ian Curtis, um jovem branquicelo e esguio, mas que tinha uma mente criativa para transformar a dor e o caos dentro de si em uma puta arte com letras profundas e com certeza marcaram e marcam até hoje a vida dos inúmeros fãs pelo mundo. Como muitos já sabem, o Ian sofria de depressão, e aí ele teve um divórcio bem conturbado com a sua ex-esposa lá, a Débora. E para piorar, os ataques de epilepsia aumentavam cada vez mais e ficavam cada vez mais violentos, o que acabou afastando ele também dos palcos. Em maio de 1980, ele não suportou mais a condição e acabou se enforcando, deixando aí uma filhinha e uma carreira curta, porém brilhante. Ele tinha apenas 23 anos quando isso aconteceu. Um dos sonhos de muitos artistas, músicos e bandas era alcançar as primeiras posições ou quem sabe a primeira posição da Billboard. Poucos conseguiram isso. E um desses poucos caras foi o Dan Hartman, que fazia uma junção coesa da New Wave com a disco. Mr. Hartman teve uma discografia extensa, mas o ápice do frontman foi entre os 80 e o começo dos 90, quando tanto a New Wave e um pouco da disco ainda embalavam os rolês, discotecas e influenciavam de forma indireta as composições das inúmeras bandas que surgiram nesse período tão criativo da música pop. Sempre esteve envolvido com o mundo da música, inclusive já até trampou como engenheiro de som na produção do disco do bluesman Muddy Waters. Olha o respeito. Para além do hit I Can Dream About You, ele foi um dos pilares da nova onda, mas infelizmente deixou este mundo também cedo demais. Parece brincadeira, mas o Dan Hartman foi mais uma vítima do HIV. Porém, eu achei uma outra fonte que diz que ele se foi por conta de um tumor cerebral. Mas o fato é, ele se foi em 94, aos 44 anos. Uma das maiores dores de cabeça da turma da farofada, com suas carças de oncinha, seu cabelo de poodle e aquele jeitinho meio andrógeno, foi o grunge. Nome esse que é renegado por muitos que viveram aquele cenário até os dias de hoje, lá de Seattle, que deu vida a bandas como o Nirvana. O grunge era sujo, rápido, esfarrapado e ao mesmo tempo apresentava letras melancólicas. Era tipo, sei lá, um Joy Division sem banho, com distorção, ódio e velocidade. No meio dessa encrenca toda, o Mr. Cobain e a sua banda, que muitos dizem ter matado o rock. E aí, o que você acha disso? Opiniões à parte, a banda foi um fenômeno noventista e abriu as portas do inferno para muitos hoje headbangers cabeludos pelo mundo. O Kurt era maluco, gostava de usar uns ilícitos, tomar uns beer night e arrumar treta com Axl Rose. E tem cada história, mano, tem cada causa que puta que pariu, é uma vergonha alheia do diabo que daria um livro inteiro. Kurt era problemático e sofria de sérios problemas emocionais, com o uso frequente de heroína, e o cara era uma bomba relógio que viria a explodir em 94. Aliás, o aninho maldito, hein? Supostamente ele teria sido com um tiro na cabeça, porém, a morte dele é cercada por mistérios e teorias da conspiração, que indicam que, na verdade, a dona Courtney é quem deu cabo dele. Quando ele morreu, ele tinha 27 anos e entrou pro famoso clube dos 27. Muita
obrigado, seus loucos, por nostalgia, por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, meta o dedo no botão do like e já comenta aqui os artistas que morreram cedo demais, que talvez a gente faça a segunda parte, beleza? Então é isso, um abraço!